Olá, pessoal, aqui é a enfermeira Adriana e nesse vídeo nós vamos falar sobre SAE, a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Então, nós vamos conhecer passo a passo desse processo que envolve o atendimento da enfermagem para o paciente cirúrgico. Então, como de costume, esse treinamento estará disponível no YouTube, no Instagram a gente posta, algumas informações para a gente relembrar o conteúdo. Então, faça seu comentário, curta, participe, interage com a gente, para a gente saber como que a gente está indo nesse processo. Então, aproveite, pega o seu papel, a caneta, faça as suas anotações. Se tiver alguma dúvida, comente nas redes sociais, que a gente atende sem problema nenhum. Então, qual é o objetivo, ou melhor, quais são os objetivos desse vídeo? Conhecer os cuidados de enfermagem para esse paciente nessa fase, que vai desde o momento pré até o pós-operatório, tá? Conhecer o formulário, então, a SAEP, esse processo de enfermagem, ele está num formulário para que haja o registro de todo o processo da assistência de enfermagem, o processo de preparo desse paciente cirúrgico e admissão do paciente no pós-operatório imediato. Então, quando a gente fala em SAEP, um instrumento que é importantíssimo para a enfermagem organizar a sua assistência é o mapa cirúrgico. Então, só relembrando que o mapa cirúrgico é onde tem todas as informações sobre o processo, então quem vai operar, quem será operado, qual é o procedimento, quais são os materiais, se tem materiais especiais, se tem algum recurso que o médico já programou, então é necessário reserva de bolsa de sangue. Então, essas informações tocante aos dados cirúrgicos, nós temos através do mapa. Então, o mapa é um instrumento de informação, tanto para quem está no centro cirúrgico, como principalmente para quem está fora. Então, os setores como CTI, unidades abertas, unidade de internação, enfermarias, como você preferir chamar, e até mesmo o pessoal do pronto-socorro, sala de emergência. Então, o mapa cirúrgico é um instrumento importante de organização desse atendimento para esse paciente cirúrgico, tá? E nós vamos falar, então, desse formulário, onde a gente registra o processo da sistematização da assistência de enfermagem. Então, sistematização da assistência de enfermagem é um processo com etapas que a gente precisa organizar o nosso cuidado. Então, imagina, nós temos um paciente cirúrgico e ele precisa fazer cirurgia. Então, o que cabe à enfermagem? O que nós podemos colaborar nessa programação cirúrgica? Então, como profissionais de enfermagem, nós vamos atuar no preparo desse paciente com orientações, tentando contextualizar esse paciente nesse processo cirúrgico, então informar bem sobre jejum, informar sobre adorno, o que é adorno, por que precisa tirar o adorno, então as documentações cirúrgicas, então tem todo um processo que antecede o ato cirúrgico. E o SAEP, esse formulário SAEP, ele faz registro desde o preparo do paciente para a cirurgia até a saída na recuperação pós-anestésica. Tá? Então, é uma visão geral, é um formulário que varia de instituição para instituição, então, dependendo do hospital onde você estiver, ou até mesmo no mesmo hospital, esse formulário ele pode sofrer alterações. Mas, no tocante a alguma questão de layout, em torno de conteúdo, é o processo no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Então, quando a gente fala desse processo pré-operatório, existem dados, informações que precisam estar bem esclarecidas, bem estabelecidas para que o processo, o ato de incisão cirúrgica aconteça de forma regular. Então, precisamos estar em mente. Então, o que eu preciso deter, o que eu preciso compartilhar sobre esse processo cirúrgico, como em enfermagem? Primeiro, paciente precaução? Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque impacta diretamente em toda a atividade cirúrgica, em toda a organização do centro cirúrgico. Então, os pacientes que não são precaução de contato, não são isolamento respiratórios, eles vão ser
basicamente os primeiros a entrarem, a ocuparem as salas cirúrgicas, porque dá dinamismo no processo. Então, não deixe de lado uma informação que é extremamente importante para o processo. Então, o paciente, ele é isolamento, ele tem critérios para precaução de contato, para ficar em quarentena, entre aspas, na verdade, naquele processo de rastreabilidade. Então, é importante o nível de consciência desse paciente no pré-operatório. É um paciente que deambula, como é que é a marcha dele, tá? E orientações para o procedimento diretamente, né, de forma específica, banho cirúrgico. Esse paciente, ele é incluído, né, no critério de banho cirúrgico. Então, independente, porque o banho cirúrgico é aquele preparo da pele, né? É um pré-preparo da pele, não um banho comum, né? Normalmente, os pacientes, eles precisam fazer a higienização corporal antes de ir para o centro cirúrgico, isso é habitual. Mas existem casos como cirurgias cardíacas, cirurgias de ossos longos, são procedimentos que, pela Anvisa, requerem o uso da clorexidina no preparo, nesse banho, que a gente chama de cirúrgico. O jejum é um dado importantíssimo. Quando a gente fala em prevenção de infecção de sítio cirúrgico, o jejum é uma barreira. O jejum é uma forma de prevenir a infecção cirúrgica. Então, o jejum ele vai, claro, variar do tipo de procedimento, do tempo de cirurgia. Então, habitualmente, uma cirurgia habitual, uma cirurgia que leva aí 4, 6 horas, o paciente precisa de ter minimamente 8 horas de jejum, tá? Então, não são todos os procedimentos que requerem 8 horas de jejum, mas de uma forma global, a maioria não quer errar, pode pecar por excesso, que é melhor, mas no mínimo 8 horas para os grandes procedimentos, médio, grandes procedimentos, tá? Retirada de adornos, então a gente precisa seguir um protocolo, que também é muito institucional, então a gente precisa protocolar os itens, ou dar, né, a opção, se tiver esse recurso, da família guardar esses adornos, explicar o que é adorno. Porque às vezes as pessoas acham que adorno é só brinco, mas a aliança é adorno, o relógio é adorno, a santinha, o santinho, aquele lenço, você toma bênção, isso aí são adornos, então não podem ser conduzidos para o centro cirúrgico, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, isso impacta diretamente no processo cirúrgico. A agenda cirúrgica, o mapa cirúrgico, como a gente já apresentou na primeira tela, é importante eu chegar no plantão e olhar o mapa. Quem está previsto procedimento para hoje? Né? Foi feita a visita pré-operatória, que nós estamos na visita pré-operatória. É quando eu abordo o paciente, falo sobre adorno, falo sobre jejum, eu falo sobre o processo, como que ele vai acontecer, sobre o horário. Então, há uma programação, mas essa programação ela pode se ajustar por dinâmicas do próprio paciente, do setor, entendeu? De outros pacientes que estão à frente. Então, é aquele momento que eu abordo o paciente falando desse processo. Então, aceita o recebimento. Então, um paciente que ele concorda, caso necessita o recebimento de hemocomponentes, então são informações que precisam estar bem esclarecidas nessa visita pré-operatória, tá? Então, antes do procedimento cirúrgico, por si, né, propriamente dito, a incisão cirúrgica, há documentos que precisam ser aplicados antes do processo cirúrgico, antes da incisão. E aí nós estamos falando de cirurgia segura. Então, são documentos que validam o processo. Então, nós estamos falando do termo de consentimento cirúrgico, onde o cirurgião ele aborda esse paciente, falando do procedimento, dos riscos, do tempo médio de cirurgia, a condição clínica do paciente e algumas previsões, o que pode acontecer, e ambos assinarem esse documento. Então, o termo de consentimento cirúrgico não é um documento pronto, que você vai usar para todas as cirurgias. Não, o cirurgião, ele coloca ali uma descrição bem sucinta do que se trata o procedimento, como se houvesse, como se fosse, não, é um registro onde há
consenso de ambas as partes, de quem vai ser operado, de quem vai operar, do que vai ser feito. Tá? E tem o termo de consentimento anestésico, onde o anestesista ele vai avaliar a condição clínica do paciente, já prevendo complicações, observando, avaliando vias aéreas, doenças de base, que podem impactar no processo anestésico. Tá? Então, todas essas documentações precisam ser aplicadas tanto pelo cirurgião como pelo anestesista, nos seus respectivos documentos, antes do procedimento cirúrgico. Tá? Então, o paciente tem alergia, é importante saber, seja medicamentosa, alimentar, então, de algum produto. O nome completo desse paciente, ele precisa estar por extenso, legível, porque a gente precisa alcançar outra meta, outra importante ação para a segurança do paciente, que é a identificação correta. Tá? Então, o nome completo sem abreviações, a data de nascimento, então, a gente está vendo aí o cabeçalho desse documento que a gente precisa preencher de forma clara e objetiva, né? Sem muitos embaraços na escrita, para fácil entendimento. Então, seguindo no formulário do SAEP, da sistematização, então, tudo que nós falamos até agora está lá, ó. Está lá o registro das ações no pré-operatório pela enfermagem. Então, o que nós fizemos, orientamos, certificamos que o banho está ok, que o paciente está sem prótese, que ele tem alergia. Então, esses dados ficam registrados no formulário. Então, antes do paciente sair, então eu chego no plantão, eu sei que tem um paciente cirúrgico, a prioridade a visita foi feita? O paciente está orientado, está tudo ok, ele está sem adorno, a higiene foi feita, os documentos estão ok, então está ali o risco cirúrgico, os exames laboratoriais, os exames de imagem e os termos assinados, ou seja, os termos foram aplicados, então tudo isso precisa ser registrado. Alguma falha, o cirurgião não passou ou não deixou o registro do termo de consentimento, a gente precisa comunicar imediatamente o centro cirúrgico. Então, existe todo um cuidado que antecede a incisão cirúrgica, que é o preparo desse paciente quanto ao monitoramento clínico dele. Então, sempre monitorar essa pressão arterial sistólica. Então, a sistólica dele não pode ultrapassar 180. Então, é algo que a gente precisa buscar, monitorar. Então, caso o paciente faça 185, 190, é importante chamar o plantonista, chamar o médico, para que haja essa correção, bem como a diastólica também é extremamente importante estar abaixo de 100, a temperatura não mais de 37,5, porque assim, comunica ao médico, traça a conduta, exerce lá a conduta e observa a resposta do paciente. Não tendo uma resposta adequada, precisa ser comunicado ao centro cirúrgico em tempo hábil. A frequência cardíaca e respiratória dentro dos parâmetros fisiológicos e a glicemia, que é outra barreira para infecção de sítio cirúrgico. Então, manter sempre a glicemia abaixo de 180. Tá? Então, o centro cirúrgico, como dito, tem que ser informado imediatamente, sempre que possível, assim que possível, a instabilidade clínica sem a resposta à intervenção. Bom, seguindo, então, a saída. Agora o paciente vai sair do setor de origem em direção ao centro cirúrgico. Então, é sempre importante lembrar que existe um formulário de transporte seguro. Essa transição de cuidados precisa estar registrada, tá? Então, esse encaminhamento do paciente, ele vai ser realizado. Então, isso também pode variar de uma instituição para outra. Tem instituição que já deixa tudo no SAEP, tem instituição que deixa a parte, então precisa ser feito os dois documentos, tá? Registrar os sinais vitais no momento da saída, encaminhar o paciente com o prontuário, então sempre checar se é o paciente certo, a pulseira de identificação, ela precisa estar no paciente, conferir se é o prontuário que está indo corretamente com o paciente encaminhado, tá? E essa é a dupla checagem, eu me certificar se o nome do indivíduo, a pessoa é o que está na pulseira, que é o que está no prontuário, bem como nos exames e todos os documentos que ali estão.
tá? Então, tá aí a parte nesse formulário onde a gente registra os sinais vitais e a pessoa que afere esses sinais vitais. Então, agora dentro do centro cirúrgico. Então, a equipe cirúrgica vai receber esse paciente, né? Vai recebendo esse paciente a uma série de informações que precisam ser checadas no momento da chegada desse paciente, que é o que está no formulário, bem como a sua sequência dentro do centro cirúrgico, a entrada para a sala, o início das atividades dentro da sala, antes de sair até o pós-operatório imediato. Então, o centro cirúrgico chama o paciente, vai investigar se há alguma não conformidade no ato da admissão ao centro cirúrgico e notificar se há alguma quebra, né? Se há alguma não conformidade, que pode impactar ou vai impactar no processo cirúrgico, tá? Então, aí as certificações de pulseira, de banho cirúrgico, condições, né, de preparo de pele, alergia, se tem demarcação cirúrgica ou não. E lá dentro do centro cirúrgico, o enfermeiro ele vai fazer avaliação de pele, observando o tempo de cirurgia, o procedimento, o tipo de anestesia, a posição do paciente. Então, esse é o Braden no centro cirúrgico, né? Tipo isso. Então, vai ser uma avaliação do risco desse paciente abrir lesão por conta do procedimento. É a chamada ELPO, tá? É uma escala aplicada dentro do centro cirúrgico. Então, o enfermeiro vai dar continuidade no processo de enfermagem, fazendo avaliação de pele, fazendo as certificações e também fazendo os diagnósticos e as prescrições de enfermagem de acordo com as necessidades do paciente no ambiente cirúrgico. Dando continuidade no SAEP, esse campo é para registro na sala de recuperação anestésica. Então, para a segurança do paciente cirúrgico, ele é rastreado nas primeiras horas do pós-operatório imediato. Nas primeiras 4 horas, ele tem um regime de intervalo de aferição de sinais vitais, de avaliação das eliminações, sejam drenos, sejam eliminações fisiológicas, vesgo-intestinais. Então, tudo isso é registrado nesse campo nas primeiras 4 horas da recuperação pós-anestésica. Então, para a gente entender melhor, o paciente saindo 11 horas da manhã, então ele inicia a recuperação anestésica no primeiro horário de aferição, 11 horas, que é o horário de saída, 15 minutos depois, 11h15, mais 15 minutos, 11h30, mais 15, 11h45, fecha meio-dia, a primeira hora de aferição de sinais vitais. Começa, então, a segunda hora de aferição, não é mais de 15 em 15 minutos, e sim de 30 em 30. Então, começou meio-dia, então, a segunda hora, a primeira aferição, meio-dia e 30, a segunda aferição, 1h da tarde. E aí, dá início a terceira hora de aferição, que vai ser 1 hora de intervalo. Então, a partir das 2 horas. Então, aferi 1h da tarde, eu só vou aferir o próximo às 2 horas da tarde, assim eu fecho a recuperação pós-anestésica feita em 4 horas. Aí você pergunta, Adriana, mas o paciente de terapia intensiva não vai para RPA? Acabou a cirurgia, ele vai direto para terapia intensiva. Ok, ele não vai deixar de fazer recuperação pós-anestésica, ele só não vai fazer no ambiente de centro cirúrgico, naquela salinha RPA, mas a RPA do paciente vai ser feita na terapia intensiva ou qualquer outro setor crítico. Por exemplo, um paciente vai voltar para emergência, então ele vai fazer a RPA dele na emergência, na sala vermelha, como preferir, tá? Então, a grande questão aqui, cabe à equipe do centro cirúrgico, acabou a cirurgia, afere os sinais vitais, começou a RPA do paciente. Se vai demorar 1 hora, se vai demorar 20 minutos para transferir esse paciente para o setor de destino, aí é uma questão que precisa ser administrada dentro do centro cirúrgico, tá? Então, começou 11 horas, 11h15, eu tenho que aferir de novo. O paciente não saiu ainda, deu 11h30, afere de novo. Se no meio do caminho ele vai completar o 15 minutos para a nova aferição, afere de novo. E aí, uma vez que a equipe da terapia intensiva, ou o setor que está recebendo esse paciente, vai dar continuidade, tá? Respeitando os tempos. Então, por isso é importante colocar a hora, os sinais, né, as drenagens, as eliminações e a avaliação de dor do paciente. Correto? Então, tá aí, ó. Outro exemplo. Paciente admitido na RPA às 8h15.
ou o paciente saiu da sala, ele encerrou o procedimento cirúrgico, começa a contar a RPA, 8h15, 8h30, 8h45, 9 horas, primeira hora de 15 minutos. Na segunda hora de meia hora, então 9h30, 10 horas. E na terceira e quarta hora, ele vai fazer às 11 horas, intervalo de 10 horas, 1 hora, e mais 1 hora para a quarta hora, meio-dia, encerra a RPA dele. Então, monitoramento é extremamente importante e precisa ser realizado independente do setor, como a gente disse. Então, esse é o formulário da sistematização. Observa que todas as ações de enfermagem para o processo cirúrgico, ou seja, aquilo que cabe à enfermagem realizar no processo cirúrgico desse paciente, a gente tem um formulário onde é realizado todo o registro dessas informações, e isso é importante. É um método muito importante que garante e que alcança a segurança do paciente nesse processo cirúrgico. Até a próxima.